Calma, você ainda não é inscrito do canal? Corre lá, pô, se inscreva e acione os sininhos das notificações. Olá pessoal, hoje eu irei mostrar uma leve demonstração da construção desse desenho do Meguro Butcher, do anime Blue Lock, que é um dos meus personagens favoritos do anime. Também estarei mostrando algumas técnicas que eu usei e alguns materiais. Então, bora pro vídeo. Pois bem pessoal, eu comecei com um pequeno esboço, de um círculo para começar o desenho, isso foi um grande erro da minha parte, já que eu deveria ter feito um esboço por inteiro do desenho, de corpo inteiro, já que era a referência que eu tinha, Só que eu já estava com preguiça por ter tentado já a 7ª vez realizar esse desenho e acabei não fazendo um esboço completo do desenho. Isso acabou me custando caro. Acabou que o desenho da referência acabou não cabendo todo na folha. Mas faz parte, Eu comecei com o uso de uma lapiseira, de ponta fina, para poder realizar esse desenho. Como eu disse, era um desenho de corpo inteiro, então optei por usar uma lapiseira de ponta mais fina, assim facilitando mais que eu realizasse o desenho sem ter aquela ponta muito grossa e dificultando os traços meus, de uma certa forma, Bem, vocês verão eu muitas vezes usando a borracha nos meus desenhos, já que eu tenho um costume muito de errar na hora que eu estou fazendo a construção do rosto, e é muito comum de mim. Se vocês olharem outros vídeos meus passados, vocês verão a enorme dificuldade que eu tenho em fazer isso, Mas é algo que eu sempre tento construir o mais certo possível, Tento construir um esboço, embora os meus esboços não sejam dos melhores. Mas eu sei que um dia, com muita prática e treino aqui, eu vou chegar num nível melhor na construção dos meus rostos, dos meus desenhos. Aqui vocês já podem ver que eu já estou construindo a parte do corpo. É uma parte que eu não tenho tanta dificuldade de realizar, quanto o rosto. Mas, como eu disse no início do vídeo, por não ter construído um esboço completo do personagem, acabei não tendo leve desavença, O desenho, infelizmente, não cabeu na folha por inteiro, mas o que eu consegui representar aqui pra mim já até que me satisfez, então decidi seguir adiante com o desenho, em vez de começar um outro. Comecei aqui fazendo a line art, usando uma caneta nanquim de ponta fina, uma 02. É uma caneta que eu comprei recentemente, em um conjunto de 5. São canetas que eu considero boa, paguei barato na Shopee. Só que tem um ponto negativo, Essas canetas, pra mim, elas liberam muito álcool na ponta da caneta, fazendo que às vezes você sinta que seu traço está ficando um pouco duro, como se estivesse molhando demais o papel. Aí meio que você tem uma certa dificuldade em fazer a line art, Embora eu tive bastante cuidado, ainda consegui realizar uma line art boa, mas se você tiver algum dinheiro para poder investir em uma caneta de melhor qualidade, uma da Stabilo, uma Sakura, ou uma que eu tenho aqui que eu acho muito boa, que eu uso, uma da marca da Artuns, seria mais viável. Mas se você não tiver, até que são boas canetas para começar. Embora a aparência delas pareça muito Sakuras, elas não são da marca Sakura, são bem inferiores até, mas como eu disse, se você não tiver um bom dinheiro para poder investir em algumas canetas de marca melhores, elas até que são bem baratinhas. Eu paguei acho que R$15, acho que na Shopee ainda consegui frete grátis. Então até que são canetas nanquim que vale muito a pena você estar utilizando nos seus desenhos, ainda mais se você estiver começando e quer fazer um teste de uma caneta melhor do que caneta de esferográfica comum, de escrever. Logo depois que eu terminei de fazer a line art, eu comecei a realizar a coloração do desenho, usando os tons vermelhos, usei marcadores, da marca Evoke. São marcadores que eu também adquiri faz pouco tempo, mas são marcadores que eu sinceramente gosto muito,
acho que já são quase ali um profissional, ainda para um intermediário, acredito eu. Mas são um dos melhores marcadores que eu já usei, embora tenha usado muito poucos, até o momento foi os melhores, né? Paguei até que barato, paguei em promoção, peguei uma promoção na Amazon e consegui comprar, né? O bom deles é que eles conseguem realizar uma pintura muito uniforme, são cores bem vívidas. Se você saber trabalhar bem, você consegue fazer mistura de cores, usando tons mais claros, é claro, né? Mais fracos, né? Mas também se você realizar tons mais fortes, um por cima do outro, não tem risco de acabar misturando, né? Meio que um sobrepõe o outro. Um outro lado muito positivo desses marcadores são que você pode fazer uma mesclagem deles junto com o lápis de cores, né? Você pode ter que estar primeiro fazendo um teste, né? Uma folha à parte, para ver se tanto o marcador quanto o lápis de cor que você está usando se sobrepõe bem um com o outro, né? Porque eu já fiz alguns testes com algumas cores que elas não pegaram muito bem por cima do marcador e que acabou meio que, como eu te falei, não mesclou, ficou uma cor bem morta, né? Não misturou bem com a folha, né? Mesmo a minha folha já sendo uma folha de melhor qualidade, né? Acabou que a cera do lápis não conseguiu penetrar nos poros do papel. Mas se você saber bem fazer um teste em uma folha à parte com as cores certas, você consegue fazer essa mesclagem. Isso dá uma técnica a mais, né, para o seu desenho, né? Às vezes você não tem aquela cor de marcador para você estar realizando e você pode fazer isso com um lápis. Dando continuidade ao desenho, eu decidi continuar o desenho com lápis de cor mesmo, né? Comecei pintando os olhos usando um castanho, depois eu vim pintando o fundo dos olhos com um cinza e pintei a boca mesmo com um rosa chiclete. E na parte da pele comecei com um sépia, uma base com um sépia, e depois usei o marrom por cima, né? Realizando uma forma de degradê. Depois logo em seguida usei o rosa claro, né? Um rosa claro não, uma cor mais areia para poder fazer a cor da pele. Na parte do cabelo não teve muito segredo, eu apenas comecei com um cinza para fazer as partes de brilho e depois vim com um preto para poder fazer a realização das sombras, né? Depois usei apenas um sépia como base para poder pintar o restante do cabelo. Na realização do restante do desenho também não teve muito segredo. Para poder fazer as listas do uniforme de baixo, eu apenas usei uma base de um azul e roxo, né? Começando pelo roxo, fiz primeiramente um roxo, depois fiz uma mistura com azul, misturando os dois. A parte mais cinza da roupa eu apenas usei uma base de preto, fiz a parte mais escura das sombras com um preto e depois usei o cinza por cima, fazendo uma mesclagem também. Fiz isso todo pelo restante do desenho até a parte também do tênis, onde apenas continuamos com a mesma base que nós fizemos nas riscas, misturando um azul e um roxo, sempre começando pelo roxo, que é a cor mais escura, e o azul mais claro por cima, né? Misturando os dois até que os dois fiquem uniformemente, trabalhando em camadas. Bem, aqui já pro final já do desenho praticamente, também não teve muitas novidades, a gente só vai continuar com o mesmo processo igual o restante do desenho. Misturando ali na parte da bola sépia e preto, sempre continuando com o processo de fazer camadas, usando sépia, preto, e nesse processo, sépia e preto, até que fique uma pintura bem uniforme. Aí depois eu só peguei um lápis branco para poder dar umas leves retocadas na mistura, para poder deixar tirar aqueles pontos brancos, né, que geralmente fica da ponta do lápis. Então eu fui passando bem de leve até tirar todos os pontos brancos da folha. A parte do fundo, que é a parte dos quebra-cabeças, eu só apenas peguei um cinza mesmo e fui passando até completar todos os quadrados do quebra-cabeça que tinha no desenho, né?
O fundo é uma técnica que eu gosto de usar, que é usando o lápis mais a ponta de um estilete de precisão e fazendo pequenas raspagens em cima da folha. Depois ela vem apenas com um papel mesmo, pode ser papel higiênico ou algodão mesmo, e sai espalhando a cera do lápis até que forme essas manchas. Depois eu só vim apenas com a caneta borracha elétrica e fui fazendo esses círculos, né, para poder dar um efeito, né, que é geralmente o efeito que mostra, né, do anime do Blue Lock, né, saindo aquelas fumaças do personagem. E pessoal, não esqueça de deixar aquele seu like, aquele seu comentário, que ajuda muito o canal a crescer. E se puder, deixa uma opinião e uma sugestão do próximo vídeo desse canal. E fique agora com o resultado final desse desenho. O monstro dentro de mim tá falando. Em uma situação de desespero, não temos que sentir medo. E sem mais empolgação!